Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal. E hoje aqui num setup um pouco diferente, meio improvisado, porque minha querida câmera me deixou, mas vamos continuar seguindo aqui com o canal. E hoje a gente vai fazer uma reforma em um slide que é muito comum aí no meio acadêmico. Quem nunca viu um slide desse aí e aí misteriosamente teve aquele soninho? E aí com um pouquinho de criatividade transformar esse slide numa coisa muito mais interessante visualmente. E se você gostar do formato desse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque de repente a gente transforma isso num quadro fixo aqui do canal. Já pensou ter um slide seu aí transformado? Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários ou me marca lá no Instagram, @grandeppt. Me marca lá com algum slide que você acha que seria interessante, que eu vou dar uma olhada e de repente posso trazer aqui para o canal. Então, sem mais enrolação, bora pro tutorial. Bom, rapidinho, deixa eu explicar como que esse projeto chegou até mim, né? Eu recebi um e-mail de um professor em que ele pedia para que eu auxiliasse a tornar esse slide aqui visualmente mais atraente. Então, se a gente vê o slide aqui, ele é um slide tipicamente do meio acadêmico, né? É muito comum a gente ver esse tipo de composição aqui, tanto em aulas quanto em congressos, né? Mas é claro que o pedido, ele veio também acompanhado de uma série de instruções, eu diria até limitações, né? Eu teria que estar utilizando aí o mesmo template, manter aí todos os elementos e apresentá-los aí no máximo em um slide. E para tornar tudo ainda mais fácil, a gente teria aí um tempo relativamente curto, né? De 1 hora para elaborar a ideia e também para executar o slide. Então aqui eu acho interessante pontuar duas coisas, né? A primeira pode parecer óbvia para muita gente, mas a qualidade do slide ele vai ser proporcional ao tempo e à paciência que você tem para investir nesse projeto, né? Assim como qualquer outro projeto. Então um slide que você desenvolve em 5 minutos, ele provavelmente não vai ser tão bom quanto um slide que você coloca aí algumas horas, dias e às vezes até semanas, né, para desenvolver, onde você tem um espaço maior para testar ideias, ver o que de fato funciona, procurar referências, né? E o segundo ponto é exatamente a importância dessas referências. Como é uma coisa que eu já venho fazendo há um determinado tempo, eu já tenho aqui na minha cabeça alguns slides, né, alguns layouts que eu sei que funcionam muito bem para quando você tem mais informações ou um maior número de imagens. Mas o que eu queria dizer é que eu só consegui chegar a esse resultado num período relativamente curto de tempo, porque eu já tenho aí uma certa experiência e referências em que eu posso buscar aí para me basear no desenvolvimento do slide. E tudo isso é para dizer que o tempo ele é bem importante no desenvolvimento do seu projeto. Então aqui eu acho legal apontar algumas coisas que podem ser facilmente alteradas, que não vão demorar muito tempo e que já melhorariam bastante o aspecto visual desse slide aqui. Então vamos supor que você não fosse fazer aí uma transformação. Como você poderia facilmente melhorar esse slide aqui, essa composição? A primeira coisa que eu queria apontar aqui é o uso da área útil do slide que está sendo subaproveitada. A gente tem todos os elementos aqui com tamanho relativamente reduzido e meio que espremidos aqui na parte de baixo. Uma outra coisa que chama bastante atenção é uma falta de uma identificação aqui, né? Qual o título? O que você está falando? A não ser que isso seja uma sequência de um slide que você já vem falando, seria interessante você colocar aqui o título do slide. E a gente pode ver que aqui embaixo a gente tem uma identificação que poderia ser utilizada como título, de repente quebrar isso num subtítulo. Então só com essas pequenas alterações a gente pode ver aqui como já dá uma cara bem melhor para o slide. Simplesmente o que eu fiz aqui, eu aumentei o tamanho das imagens, tomei um cuidado um pouco maior com o alinhamento aqui dos elementos. Pode ver que eles nem estão completamente alinhados, porque eu fiz isso aqui super rápido. E aqui em cima coloquei a identificação do título, né? Mudei aqui um pouquinho a fonte e pronto, a gente já saiu desse slide aqui e chegou nesse que é bem mais interessante. A partir daqui, se você tiver um olho um pouquinho treinado e um pouco mais de paciência, ainda tem bastante coisa que dá para melhorar sem muito esforço. Dá uma olhada aqui, ó. A gente pode ver aqui que a gente tem uma mistura de designs, né? A gente tem essa árvore que ela não é nem um 2D, nem um 3D, mas aqui na frente a gente tem umas setas aí que tentam simular um 3D. Depois a gente vem com um texto aqui que é um texto chapado, né? Plano. E aí aqui na frente nós temos imagens, que uma é cortada em círculo com contorno amarelo, a de baixo não tem contorno nenhum,
também é uma imagem que não tem fundo. Aí aqui embaixo a gente vem para essa imagem que é quadradinha com fundo. Então toda essa mistura de elementos, né, com cores diferentes, sem um padrão, leva ao que a gente chama de um slide sem identidade visual, uma padronização aí das formas e das cores. Então nesse slide aqui na sequência foi exatamente isso que eu fiz. Eu tentei buscar aí uma foto mais interessante, tirei aquelas setas 3D, coloquei aqui uma cor branca que dá um contraste bem legal com essa foto e cortei aqui as imagens num tamanho um pouco maior e também todas no mesmo padrão quadrado. Então a gente tem essa primeira foto quadrada, as outras com tamanho menor, e aí posicionei o texto aqui na frente com um tamanho um pouco maior também. Então olha só como essas alterações, que são relativamente simples, já trazem um resultado bem mais interessante do que o nosso primeiro slide aqui. Bom, vamos lá então para a transformação do slide, de onde veio a minha referência. Então, olha que história doida. Quando o professor falou para mim que eu tinha que colocar todas essas informações e no máximo 1 ou 2 slides, eu imediatamente associei isso com jogos eletrônicos. Exatamente, é uma coisa que eu consumo bastante e eu sempre achei muito legal e prestei sempre bastante atenção na tela de seleção de personagens, porque é um momento em que você tem muita informação na tela e eu sempre achei interessante como eles organizam isso dentro de formas geométricas. Você já deve ter visto isso em jogos em que você tem aquelas formas geométricas bem definidas e os personagens dentro delas, né? Com isso você consegue compartimentar as informações mesmo que você tenha cores e informações muito diferentes entre elas. Agora, como eu cheguei a essa associação, é só um jeito louco que minha cabeça funciona. Mas eu acho que o processo criativo é assim mesmo. Ele vai buscar inspiração nas coisas que você gosta, independente do que seja. Então, para mim, desde o começo, eu já tinha bem claro qual que era o plano. A ideia era transformar essas imagens pequenininhas aqui do canto em imagens grandes. Então, eles seriam como nossos personagens aqui na tela de seleção. A gente teria 3 formas diferentes. E a árvore que apareceria então num tamanho bem grande, com alguma coisa dando destaque aqui para o tronco, que é o mais importante nessa apresentação. Então, com o plano em mãos, vamos ver como executar isso. Vou criar aqui um novo slide. O template já está aqui associado a esse slide. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar a nossa árvore. Então eu vou abrir aqui o nosso unsplash.com. Eu já falei desse site aqui várias vezes. É um site que tem imagens de estoque aqui sem copyright, de altíssima qualidade. Você pode utilizar nos seus projetos. E inclusive está aparecendo aqui alguns cards em que a gente já utilizou esse site aqui. E aqui temos então a nossa imagem de árvore que eu utilizei no projeto anteriormente. Então basta a gente clicar aqui em download. Vou arrastar ele para dentro aqui do PowerPoint. Vamos cortar aqui a imagem na taxa de proporção 16:9, para que a gente possa então colocar ela em tela cheia. Lembrando de reduzir aqui embaixo, cortar um pedacinho dela só para mostrar essa faixinha do template aqui de baixo. Agora eu vou vir aqui no slide inicial, vou copiar o nosso título, colar aqui. E uma coisa que eu sempre recomendo é que você revise o seu texto sempre, em busca de palavras aí que de fato não são necessárias ou que você consiga encurtar de alguma forma o seu texto sempre. Aqui eu identifiquei que essas 2 palavras elas não são muito importantes, então eu vou copiar essas 2 palavras aqui que vão ser o nosso título e essa parte aqui de baixo vai ser o nosso subtítulo. Então vou colar aqui para fazer uma segunda caixinha de texto. Vou selecionar aqui as 2 caixinhas de texto, vou estar utilizando a fonte Lato. Na parte de cima eu vou usar a Lato Black, que é uma fonte mais forte, aí, mais escura. E vou colocar elas em maiúsculo. Já na parte de baixo eu vou manter elas na fonte Lato normal, mas aqui no espaçamento de fonte eu vou colocar elas muito afastado. E vou esticar aqui a nossa caixinha de texto. Agora basta a gente segurar o Shift para selecionar as 2 caixas de texto e vou mover elas aqui para o cantinho. E agora vamos trabalhar no tamanho das fontes, né? Eu sempre recomendo um tamanho mínimo aqui de 20 e o título aqui a gente pode fazer ele bem maior. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E vou mudar a cor da fonte para branco. Beleza, agora eu vou copiar e colar aqui a nossa imagem de fundo para já preparar o nosso efeito de destaque aqui da árvore. Agora eu vou vir aqui em formato da imagem e vou cortar ela no formato redondo aqui. Aparentemente nada aconteceu, mas se a gente mexer aqui,
dá para enxergar que a nossa imagem está cortada agora. Eu vou selecionar aqui a taxa de proporção 1:1 para que a gente tenha o corte redondinho. E agora eu vou posicionar a imagem aqui exatamente em cima da imagem original do fundo. E trabalhando com esses marcadores pretos aqui, eu vou fazer o corte que eu acho interessante aqui na árvore. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Tá, agora vamos resolver o problema aqui do contraste, né? A gente tem um contraste aqui com o texto que não é muito legal com essa imagem. Então quem acompanha aqui o canal e acompanha lá o Instagram também, sabe que a gente vai utilizar aqui filtros. A gente já falou sobre isso em outros vídeos e também lá no Instagram. Vou vir aqui em forma, selecionar a ferramenta retângulo, traçar um retângulo que cubra toda a nossa imagem, vir aqui em contorno da forma, retirar o contorno. E aqui em preenchimento, eu vou selecionar aqui em gradiente essa opção aqui do linear direito. Aqui no painel de formatar forma, eu vou vir aqui nas marcas do gradiente, selecionar o primeiro aqui, vou alterar a cor para branco, vou puxar ele um pouquinho mais aqui para o meio, alguma coisa entre 15% aqui da posição, e vou colocar a transparência aqui em 100%. O segundo, eu vou puxar ele mais para cá, numa posição de uns 60% mais ou menos. Vou mudar a cor aqui para um verde escuro e vou colocar a transparência em uns 40, 50%. E o terceiro marcador aqui agora, eu vou colocar também a cor de verde. Vou alterar a transparência aí para uns 60, alguma coisa entre 50 e 60%. E beleza. Agora a gente pode clicar aqui com o botão de direito, enviar para trás, selecionar o nosso fundo de tela, clicar com o botão direito e também enviar para trás. E aqui a gente consegue ver a nossa máscara, né? Tá vendo que ela tá escondidinha aqui, mas o gradiente tá marcando ela. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar a máscara e eu vou puxar esse marcador aqui e vou puxar ele mais pro lado aqui, até que a gente não consiga mais ver a nossa máscara ali, ó. Tá vendo como ela ficou escondida aqui agora? E agora a gente tem também o nosso contraste com o texto. Show! Agora vamos ver como dar ênfase aqui na nossa árvore, né? Então eu vou clicar aqui com o botão da direita no nosso painel de miniatura, duplicar o slide. Aqui no segundo slide eu vou selecionar um dos nossos textos e vou jogar ele a princípio aqui para o lado. Vou pegar o nosso filtro aqui, vou jogar ele aqui para cima um pouco e aí vou selecionar essa imagem aqui do fundo. Vou vir em formato da imagem, dentro aqui de efeitos artísticos eu vou selecionar a ferramenta desfoque. E olha só que legal, o PowerPoint ele já aplicou aqui pra gente um desfoque, mas está um desfoque bem modesto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui esse raio para 60, para que a gente possa tirar bastante atenção lá do fundo. Agora sim a gente está com desfoque de respeito aqui. Agora eu vou voltar o filtro aqui porque eu quero tirar ainda mais a atenção lá do fundo. Então eu vou vir aqui no preenchimento do nosso filtro e vou colocar agora o preenchimento sólido. Vou colocar aqui uma transparência de uns 70% e vou mudar para preto. E olha só, agora a gente tem uma tensão bem legal aqui para nossa máscara. Então eu vou clicar aqui com o botão da direita e vou vir em cortar. Agora a gente vai vir nesses marcadores brancos aqui do lado, com o Shift e Ctrl apertado, eu vou esticar a imagem aqui para dar um zoom para ela. Vou reposicionar. Acho que aqui fica bacana. A gente pode apertar ESC. Eu vou selecionar aqui agora essas bolinhas brancas aqui da nossa máscara. Com o Shift e Ctrl apertado, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela também. E o nosso efeito está praticamente pronto. Se a gente vier aqui nas transições e aplicar a transição de transformar, olha só que legal. A gente já tem o efeito aí de ênfase na árvore. Então a partir daqui a gente pode criar as formas das nossas imagens, né? Vamos vir aqui no painel inicial, vou selecionar formas, vou selecionar essa forma aqui que é o paralelogramo e vou colocar ela aqui, vou fazer ela do tamanho do nosso fundo de tela, mais ou menos aqui. E nessa bolinha amarela a gente vai ajustar a inclinação, então eu vou colocar um pouquinho mais inclinado e vou puxar ela aqui assim para o lado, alguma coisa mais ou menos desse tamanho. Vou vir aqui em contorno da forma, tirar o contorno. E aí eu vou pressionar o Ctrl e o Shift e vou arrastar para o lado para criar uma cópia. E depois, mais uma vez, para criar uma segunda cópia.
Aí vou segurar o Shift, selecionar as 3 formas, arrastar elas aqui para o lado e beleza, a gente tem as formas aqui criadas. Eu sei que provavelmente eu vou ter problemas com contraste quando eu preencher essas formas com as imagens. Então eu já vou criar um filtro preto aqui para ajudar a gente a colocar o texto depois. Então eu vou selecionar novamente uma forma, dar um Ctrl C, um Ctrl V, colocar ela em cima da primeira forma aqui, vir em preenchimento de gradiente. Agora aqui eu vou selecionar em direção de gradiente, eu vou selecionar essa direção aqui, linear superior. E aqui é bem mais fácil, né? A gente pode apagar um desses marcadores, vamos ficar só com 2. Vamos selecionar aqui os dois a cor preta. E nesse segundo aqui eu vou colocar a transparência em 100%. Vou arrastar ela um pouquinho mais para trás aqui. E beleza, a gente tem aqui o nosso filtro. Eu vou puxar ele aqui para cima porque eu não vou usar ele ainda. Selecionar a nossa forma e agora eu vou preencher com as imagens. Para que esse vídeo não fique muito grande, eu já procurei as imagens lá no Unsplash e salvei no meu computador. E aí a gente vai vir aqui em preenchimento de imagem ou textura, vir aqui em inserir, procurar onde a gente salvou as imagens e eu vou selecionar essa primeira imagem aqui. Agora com a forma selecionada, eu vou vir aqui em formato da imagem e vou vir em cortar, para ajustar essa imagem aqui na proporção em que a gente não tenha distorção da imagem. Alguma coisa mais ou menos assim. Vamos vir aqui no nosso slide inicial, vou copiar aqui então o primeiro texto da nossa imagem, vou colar ela aqui no nosso slide. Lembra de alterar aqui a fonte, eu vou usar a Lato novamente, a Lato normal. Lembre-se também de sempre revisar o texto. Aqui eu identifiquei que essa segunda parte ela não é importante, não é relevante. Então eu posso apagar e vou colocar a sigla dela aqui para baixo. Agora eu vou colocar um negrito, colocar ela em branco e colocar aqui em cima do nosso filtro preto. Vou ajustar aqui a caixinha de texto. Com o Shift apertado, selecionar o nosso filtro e jogar ele aqui em cima da nossa primeira imagem aqui. Vamos selecionar aqui o filtro e o texto, dar um Ctrl C, Ctrl V, para não ter que fazer tudo de novo e a gente pode aproveitar agora na segunda imagem e também, por que não, já dar um Ctrl V novamente e também utilizar para a terceira imagem. Agora a gente seleciona tudo aqui nessa primeira imagem, clica com o botão da direita e vem em agrupar, porque isso facilita bastante a vida quando a gente for movimentar essas imagens pelo slide. E agora é uma questão de repetir o processo. Eu vou fazer nesse segundo aqui mais devagar para que você possa acompanhar e depois o terceiro eu vou acelerar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então vamos selecionar a forma, clicar com o botão da direita, vir em formatar forma. Vamos preencher aqui agora ela com uma imagem. Vamos vir aqui em inserir, procurar a nossa pasta onde a gente baixou as imagens, selecione a imagem de interesse, vem aqui em formato da imagem e cortar. Ele vai abrir a imagem aqui para que a gente possa ajustá-la. Eu vou puxar ela aqui para o cantinho. Com o Shift apertado, eu vou arrastar ela aqui para cima para preencher toda a nossa forma. E vou deixar ela mais ou menos por aqui. Como essa é uma imagem que tem bastante cores, eu resolvi aplicar um ajuste de cor. Então, para isso, a gente seleciona aqui a forma, vem em formato da imagem. E aqui dentro de cor, e em mais variação das cores, eu vou selecionar um amarelo. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui. Agora basta a gente voltar aqui, copiar o texto da nossa segunda imagem. Agora a gente vem aqui, podemos apagar essa caixa de texto, arrastar ela aqui para cima. E aí selecionando a caixa de texto e com o Shift apertado, selecionando também o filtro, a gente arrasta ela para cima da nossa segunda imagem. E com a mágica da edição, temos a terceira imagem pronta também. Vamos inserir as setinhas? Vamos vir aqui em inserir ícones e vou procurar por seta. Olha só, eu vou utilizar essa aqui. Na verdade eu vou usar essa aqui de baixo. Inserir. Vou girar ela um pouquinho para cá. Vir aqui em formato de gráfico e vou colocar o preenchimento branco. Vou ajustar ela um pouquinho mais para cá. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui no preenchimento um amarelo bem clarinho para fazer referência ali à segunda imagem. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E vou preencher essa aqui com um verde mais clarinho também. Aqui a primeira eu mudei de ideia, vou colocar ela em azul
para fazer referência a essa primeira imagem. Podemos selecionar aqui as 3 agora, clicar com o botão da direita e agrupar. Aí eu vou girar elas mais um pouquinho para cá. E pronto. E um último toque é selecionar aqui as 3 imagens. Eu vou vir aqui em efeitos da forma e vou colocar uma sombra. Beleza, agora para animar isso aqui é mole. Vamos selecionar as 3 imagens, copiar, vir aqui no slide anterior. Vamos colá-las aqui. Vou arrastar para fora aqui até a terceira imagem ficar para fora do slide. Aí vou selecionar a segunda imagem, arrastar ela para trás aqui da terceira. E a primeira imagem eu vou arrastar ela por último aqui. E beleza, nosso slide está pronto. Vamos ver o resultado? E não importa se o conteúdo dos seus slides são muito específicos ou tem um cunho aí mais corporativo. Sempre dá para melhorar se você tiver tempo, paciência e conhecer as ferramentas. E se você quiser conhecer mais ferramentas e métodos para ajudar você a desenvolver os seus próximos slides, eu convido você a conhecer o conteúdo aqui do canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos e, se tudo der certo, a gente se vê na próxima semana. Tchau!